Esse é um vídeo para você que pensa em investir em imóveis, seja para morar ou para investir. Ano após ano a gente vê os imóveis ficando cada vez mais caros e pensa, onde é que isso vai parar, né? E o mais doido é que eles não param, eles continuam aumentando ano após ano, década após década, não é? Inclusive vai subir ainda mais nos próximos anos. E eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo. Precisamos sempre analisar o mercado imobiliário com base em 3 fatores. O primeiro deles é demanda por imóveis. Segundo, acesso a crédito imobiliário. Terceiro, confiança ou otimismo. Então vamos analisar cada um deles aqui para entender se o preço dos imóveis vai subir nos próximos anos ou não. Primeiro deles, demanda. Convenhamos, a gente não mora num país de primeiro mundo, né? O Brasil tem vários problemas básicos para se resolver, a gente não é uma Austrália, uma Irlanda do Norte, nós não somos um Canadá. Nós temos coisas básicas como saneamento para ser resolvido e, inclusive, ter onde as pessoas morar, um lugar digno para as pessoas morar. Então, a gente tem um déficit habitacional no Brasil ainda gigante, mais de 6 milhões de moradias. E não só isso, o déficit é o que falta para pessoas humildes que moram 10 pessoas na mesma casa ou em situações subhumanas, ter onde morar de forma digna. Mas a gente não está falando só disso, a gente está falando também de quem mora de aluguel hoje e quer comprar um imóvel para poder chamar de casa própria no futuro. Ou mesmo quem já tem um imóvel e quer fazer um upgrade para melhor. Assim como quem compra um carro popular e depois vai para um SUV, vai para um sedã, vai para um carro melhor. E olha que interessante esse estudo da FG com a Abraim, que o Brasil tem demanda por mais de 30 milhões de novas moradias até 2030. Ou seja, tem mais gente comprando do que pessoas construindo, sendo 47% dessa demanda no médio padrão, então imóveis aí de 350 mil a 1 milhão mais ou menos. E aí muita gente pensa nessa hora, tá, mas como que vai aumentar a demanda se a população mundial está diminuindo? Isso não faz sentido nenhum. E veja só esse dado aqui, olha só, a população mundial ela está aumentando até 2070, 2075 aproximadamente, tá? Ah, mas beleza, a população do Japão já está diminuindo, sim, ó, o Japão, se nós analisarmos o Japão aqui, ela já está em declínio desde mais ou menos aqui a 2000, 2005, né? Então já está diminuindo a população do Japão. Mas e o Brasil? Será que está diminuindo? Será que está aumentando? Vamos ver, porque aqui é onde nós temos que analisar a demanda. E veja só, nós temos um aumento de demanda no Brasil ainda até aproximadamente 2045. Aqui nós vamos atingir o pico, e isso se as famílias não resolver fazer mais filhos novamente aqui nos próximos anos. Ou seja, a gente tem ainda 20 anos pela frente de aumento da população, e ela vai começar a diminuir para o mesmo patamar que está hoje, mais ou menos em 2025, ela vai chegar lá em 2070 com esse mesmo 218, 216 milhões de habitantes no Brasil. Isso se deve a alguns fatores. Tem mais crianças nascendo, sim, mas principalmente tem uma longevidade das pessoas idosas. Então, as pessoas que faleciam antes deixavam a casa para os herdeiros, hoje elas estão perdurando mais tempo nessa casa. Da mesma forma, uma família quando casa, né, um casal quando casa, quer ter filhos, vai ter que migrar para uma casa maior. Aí tem o segundo, precisa de um apartamento ou uma casa maior e assim por diante. Então essa dinâmica familiar vai mudando ao longo do tempo, as pessoas vão prosperando, elas vão precisando de imóveis melhores, não necessariamente elas vão se desfazendo do anterior, daí elas vão alugando, deixando lá, e isso vai fazendo com que tem cada vez mais demanda por imóveis. Até aqui a gente já percebe que por um aumento de demanda, naturalmente o preço dos imóveis vai subir, mas eu quero saber, antes de mais nada, a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o preço dos imóveis vai subir nos próximos anos, ou você acredita que eles vão despencar? Além da demanda, um outro fator é muito importante, que é acesso a crédito imobiliário. De nada adianta as pessoas quererem ter o sonho da casa própria, quererem comprar e não ter acesso a recursos. Afinal, mais de 80% dos imóveis no Brasil são adquiridos através de financiamento imobiliário, não são pagos no Pix ou uma troca por troca. E por isso é importante nós olharmos para ver se tem recursos no Brasil para que essas pessoas possam adquirir a casa própria. Porque se não tem recursos, não tem compra. Se não tem compra, não aumenta preço. Concorda? Então vamos analisar. Em 2020, a taxa Selic estava em torno de 6,5%. Não é verdade? E o financiamento, a taxa de juros do financiamento estava ali entre 7% e 8% ao ano. Isso fez com que muita gente comprasse imóveis, aumentasse muito a aquisição e os preços naturalmente subissem vertiginosamente. Hoje nós estamos com uma taxa de juros um pouco mais alta, está reduzindo, e isso se deve à dinâmica entre taxa Selic e IPCA, a inflação, né? Bom, você já viu que o preço de tudo sobe ao longo do tempo, né? Por exemplo, um café que há anos atrás era comprado por 50 centavos, hoje é 7, 8, 10 reais uma xícara de
café, não é? Gasolina, comida, tudo sobe ao longo do tempo. E isso se chama inflação dos preços. E a inflação é medida pelo IPCA, Índice Nacional do Preço do Consumidor Amplo. A inflação é natural e é até esperada pelo governo aí numa faixa de 3,5% ao ano. Se nós pegarmos os últimos 10 anos, a gente vê aqui a inflação mais ou menos lá em 2015, onde teve um aumento da taxa Selic gigantesca, a gente teve em 10,67%, um pico, né? Aqui, ó, mais ou menos em abril de 2022, a gente teve 12,13% o IPCA. Veja só, um aumento, mais ou menos a gente vê aqui 2 picos, e olha só, um ciclo do mercado aqui. Se nós olharmos o histórico aqui do IPCA nos últimos 10 anos, a gente vê um pico lá em 2015, mais ou menos de 10,67%. E outro aqui em abril de 2022, em 12,13%, ou seja, uma inflação alta. E nesses casos, quando a inflação sobe muito, o governo tem que desincentivar o consumo, financiamento, a compra das pessoas. Como que ela faz isso? Elevando a taxa Selic, que é uma taxa de juros para controlar a inflação. Quanto mais alta, mais o governo paga para que as pessoas emprestem dinheiro para ele através do Tesouro Direto e tirem do mercado. Não tomem empréstimo, não refinanciem suas empresas com esses recursos, mas sim coloquem numa renda fixa e não façam investimentos e não consumam, não compram. Com isso, desaquece o mercado imobiliário. Só que com a taxa Selic alta, a taxa da poupança também sobe. E os recursos da poupança são os principais meios para fazer financiamento imobiliário através dos bancos. Então, quanto mais caro fica os recursos da poupança, mais o banco tem que cobrar para um financiamento de um imóvel. Com isso, a taxa de juros do financiamento sobe em virtude do aumento da taxa Selic para controlar a inflação. Menos pessoas têm acesso a crédito porque o juros fica mais caro e elas conseguem menos limite de crédito para fazer um financiamento. O que as famílias fazem nesses casos? Eu vou esperar um pouco mais, vou esperar a inflação ser controlada. Na cabeça delas não é isso, né? Mas isso é o que acontece. A inflação ser controlada, para a taxa Selic ser reduzida novamente, para que os juros da poupança diminua, para que o meu banco consiga tomar recursos do mercado a uma taxa de juros mais atrativa e ele possa colocar o spread dele mais baixo. Com isso, a taxa de juros do financiamento fica mais baixa e eu consigo comprar minha casa própria. Então, esse ciclo de aumento da taxa de juros, a Selic, para controlar a inflação, acontece de tempos em tempos. Se a gente olhar, mais ou menos a cada 10 anos, isso tem acontecido no Brasil. Teve uma coisa no meio chamada pandemia que deu uma bagunçada e reduziu esse ciclo, mas isso acontece de tempos em tempos. E já que é previsível isso acontecer, aí é que entra a sua inteligência de mercado para identificar, poxa, aqui é um bom momento para comprar, porque vai ter um aumento acelerado dos preços dos imóveis nesses próximos anos. E é isso que você tem que identificar, quando que os preços dos imóveis vão subir de forma mais rápida. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui nesse gráfico do IPCA. Ó, nós temos ele controlado aqui em 2024, né, em torno de 4,5%. Eles querem, né, o Banco Central reduzir aí para 2025 em torno de 3,5%, 4% ao ano, que para o Brasil é uma taxa de inflação, um IPCA muito bom, tá? E com isso eles conseguem fazer o quê? Reduzir a taxa Selic. Se nós vermos aqui no site do Banco Central o gráfico da taxa Selic, lá em 2015, quando a inflação estava alta, o IPCA estava alto, teve aí o Banco Central entrando para poder aumentar a taxa de juros Selic e segurar a inflação. E isso foi diminuindo até 2020, né? 2021 aqui ela chegou em 2% ao ano. Nunca tinha chegado nesse patamar na história, né? E depois foi subindo novamente para controlar a inflação. E isso aconteceu até agosto de 2023, a taxa de 13,75, muito parecida com o que aconteceu no ciclo de 2015 e 2016. E agora voltou a cair novamente, considerando aqui um novo início de ciclo nos próximos anos. Então, somado a uma demanda alta por imóveis nos próximos 20 anos com o aumento da população e esse déficit habitacional, somado também à diminuição da taxa Selic nos próximos anos, aumentando assim o acesso a crédito imobiliário por parte das famílias, nós vemos aqui um aumento do preço dos imóveis nos próximos anos. Mas tem um terceiro ponto, lembra? E isso é muito manipulado pela mídia, muito manipulado pelos jornais. Claro que sempre tem notícias boas e notícias não tão boas, mas o fato é que para uma pessoa, para uma família tomar um crédito de 30, 35 anos, ela tem que ver que o futuro do país está bom, que tem uma certa estabilidade, que tem uma perspectiva de melhoria, para que assim ela possa se sentir confiante em assinar um contrato de financiamento por todo esse período. E olha que interessante esse indicador de confiança do setor imobiliário residencial. Conforme a taxa Selic está menor, aumenta o indicador de confiança para o Minha Casa Minha Vida,
resolvida e para o médio e alto padrão. Se está alto, diminui a confiança. E agora, como a Selic está diminuindo, o indicador de confiança começa a aumentar, principalmente está aumentando aqui no Minha Casa Minha Vida com incentivos do governo, mas está aumentando também agora nos próximos anos, no médio e no alto padrão. Será que os preços dos imóveis, então, vão subir nos próximos anos? Temos uma demanda alta, temos cada vez mais acesso a recursos, principalmente com a diminuição da Selic, que impulsiona a taxa de juros do financiamento para menos, também com o acesso do mercado financeiro para financiamentos imobiliários, isso é um grande diferencial também, está sendo o maior financiador do crédito imobiliário, e nós temos também um índice de confiança aumentando. Por isso, se você pretende investir ou comprar uma casa própria nos próximos anos, faça, porque ainda os preços dos imóveis no Brasil vão continuar aumentando ano após ano, né? Sempre fica com aquela dor de cotovelo, será que o preço vai cair, vou segurar um pouquinho mais? E aí sempre aumenta ano após ano. Por isso, esse é um bom momento para você fazer uma aquisição. Então eu espero que você faça bons negócios e já aproveite e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, porque aqui você tem conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!